ver aqui na palavra do Senhor. Em Malaquias capítulo 3, versículo 2, nós vamos ver aqui, porque o Senhor é aquele que nos purifica. Então hoje nós vamos ver aqui na palavra de Deus a respeito da purificação. Irmãos, algo purificado é bom. Não é bom? Não é? A água que a gente toma, né? Na sua casa, eu acho que tem filtro, né? O filtro não é para filtrar, para purificar a água. Então, aquilo que é purificado é bom. Mas tudo aquilo que é purificado passou por um processo. E muitas vezes o resultado é bom. Ter algo purificado é bom. Mas às vezes o processo é doloroso. Às vezes o processo não é fácil, não. Mas o resultado vale a pena. E nós vamos ver justamente a respeito disso. Malaquias capítulo 3, versículo 2. Malaquias 3, versículo 2. Está aí, né? Diz assim: mas quem suportará o dia da sua vida? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabor do quê? Até aí. Então, olha só, aqui já tem uma pergunta, mas quem suportará o dia da sua vida? Nós sabemos que Jesus ele virá. Isso aí é uma coisa sem dúvida, ele virá. Mas aqui está tendo uma pergunta, mas quem vai suportar? Porque ele será como fogo do ourives. Que fogo do ourives que é esse, né? Irmãos, o ouro para ser extraído, para ser purificado, ele tem que enfrentar o fogo. Ele tem que passar, na verdade, pelo fogo. Senão não consegue ser, o ouro não consegue ser purificado, não consegue ser extraído. Porque quando se extrai o ouro na forma natural, quando tira da natureza, geralmente o ouro ele está juntamente com outros tipos, né, de metais, com terra, pedra. Então, para poder ser purificado, para se extrair aquele ouro, é necessário passar pelo fogo. Aí, quando aquele ouro foi extraído de forma bruta, né, é colocado lá no fogo, aquele ouro derrete, fica no fundo, né, do recipiente que está nesse processo do fogo, e as impurezas, elas ficam na superfície, mas o ouro, ele desce para o fundo. Quer dizer, assim que é purificado, quer dizer que tem que passar pelo fogo para se extrair o melhor. Para ter o ouro refinado, tem que passar pelo fogo. Isso não é diferente na nossa vida também, não. Muitas vezes, para se extrair o melhor de nós vamos ter que enfrentar situações difíceis, situações complicadas. Que às vezes nós não queremos passar. Às vezes nós pensamos, Deus, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou suportando essa situação? Por que está acontecendo isso na minha vida? Mas pode ter certeza, irmãos, que Deus, Ele também nos purifica. E nós precisamos ser purificados. Eu preciso ser purificado. Você precisa ser purificado? Amém? Amém? Então, irmãos, nós não podemos reclamar do fogo. Não podemos reclamar. Tem situações que às vezes vai doer em nós. Hoje é culto da família. Tem situações, às vezes, que você vai ouvir da sua família, ou você vai passar situações da sua família que vai doer em você. E às vezes você fala, nossa, se fosse alguém estranho, não me incomodaria tanto. Mas é alguém da minha família, é isso que dói mais. Dói, irmãos, mas às vezes aquela dor ali é o que vai nos purificar. Ah, mas quem tem que ser purificado é a outra pessoa. Não, mas às vezes Deus, Ele até permite certas situações, mas para trabalhar algo em nós, que às vezes nós não estamos enxergando. Irmãos, é difícil nós enxergarmos nossos próprios erros, é difícil. Não é fácil. A gente pode olhar no espelho, a gente enxerga o nosso reflexo, mas o que realmente há dentro de nós, só Deus conhece. Às vezes nem nós mesmos não conhecemos o que está dentro de nós. Mas quando nós passamos uma situação difícil, uma situação ali de aperto, de provação, a gente nós começamos a nos conhecer melhor. É nas provações. Não é quando tudo está bem que a gente se conhece, não. É nas horas do aperto, é nas horas da dificuldade, é nas horas onde parece que está dando tudo errado.
horas que você vai começar a se conhecer. É nessas horas que você vai parar assim, você vai ver como você realmente é. E às vezes nós falamos, Deus, eu não largo o Senhor por nada. Eu não desisto de Deus, eu não desisto da minha família, eu creio, assim como diz a palavra, que a minha família será salva, eu sei que Jesus está fazendo a obra. A gente fala, nós falamos, mas na hora, irmão, do fogo mesmo, na hora que a situação está apertada, na hora que a situação está difícil, só Deus sabe, e nós também, porque Deus vai nos fazendo conhecer também aquilo que passa na nossa cabeça e aquilo que passa no nosso coração. Estou até que me lembrando, né, que no domingo um irmão fez uma brincadeira, e aí eu respondi para ele assim, a gente não pode fazer tudo que dá vontade. Ele fez uma brincadeira em relação ao meu esposo, né? Pegando o pé, né, do meu esposo. Eu falei a respeito disso. Então vai ter dias, irmãos, vai ter momentos na nossa vida que na luta, na dificuldade, no aperto, na hora que alguém te faz raiva, que vai te dar vontade de fazer algo, mas não é tudo que dá vontade que a gente pode fazer. Não é. Você pode estar até certo. Você pode estar até certo. Do seu ponto de vista, você pode estar até certo. Não, mas eu estou com razão. Errado foi fulano, errado é ciclano. A pessoa que não tem juízo, a pessoa que não sabe tomar a decisão certa, o errado é ele, o errado é... Pode até ser. Pode até ser. O errado pode ser até outra pessoa. Mas isso não nos dá o direito de fazer aquilo que vem na nossa cabeça. Porque se a gente faz aquilo que vem na nossa cabeça, a consequência ela virá, irmãos. A consequência ela vem. Então nós temos que suportar, irmãos, o fogo, porque aí vai ser extraído o melhor de nós. É na hora do aperto, na hora da luta, na hora da dificuldade. Eu estava até conversando com uma pessoa ontem também, mandando alguns versículos, falando sobre a fé. A fé, irmãos, é certeza. Mas é certeza o quê? Daquilo que a gente não vê. E qual que é a garantia que vai acontecer? A fé, mas nada além disso. É só a fé. A fé é suficiente para tornar real aquilo que você crê. Não tem que ficar esperando eu sentir algo, não tem que esperar ter um sinal de que vai acontecer alguma coisa. A Bíblia diz que o justo, ele viverá o quê? Pela fé. Então tem que ter fé, mesmo que às vezes o fogo está queimando, está doendo, aquela situação está difícil. Às vezes você tem orado pela sua família, você tem feito dieta, você tem feito tudo que tem que ser feito, né, para cuidar da sua família. Não parece que está adiantando nada, nem parece que está fazendo alguma coisa. E às vezes está nessa luta, está nessa provação, mas começa a parar de ficar pegando aquilo que você está vendo. Tem que começar a agir na fé, tem que começar a declarar a palavra. É você declarar a palavra, é isso que vai te purificar e te fortalecer. Porque se você declarar o que vem na cabeça, não dá. Se você declarar aquilo que vem na pontinha da língua, né? Não dá. Às vezes vai ter que segurar. Não vai dar para poder fazer aquilo que vem na hora que a gente quer. Olha o versículo, ainda no finalzinho do versículo 2. E como o sabão dos lavandeiros. Alguém aqui já lavou roupa para fora? Nos anos. Quem mais? Já carregava aquelas trouxas assim de roupa. Lavava a roupa onde? Era na bica? Na bica? A senhora já lavou também na bica? E tinha que esfregar a roupa ou não? Colocava o quê? Isso não é verdade pra mim, né? E quem já fez todo esse processo assim para lavar roupa? É fácil? É fácil? A mão dói? Tem que ter força? Tem. Olha só, carregar peso, né? Peso. Não é fácil. Não é fácil. Minha mãe também já lavou roupa para fora. Não é fácil. Mas por que eu estou perguntando sobre isso? Porque aqui está falando em como o sabão dos lavandeiros. Não é como o sabão. Esse sabão do lavandeiro é como hoje. Só colocar lá na máquina, a máquina lavar não. Esse tipo aqui de sabão que está falando, esse sabão
calipa, não é? Para tirar sujeira, não é? Tem que tirar sujeira. Mas às vezes tem sujeira que para sair, irmãos, às vezes pega uma vez, não vai, né? Duas, não vai. Às vezes tem que fazer isso, né? Deixar de molho, fazer, qual que é? Tem que fazer todo esse procedimento para que a impureza seja removida. Então, irmãos, os dois processos aqui, tanto do fogo quanto o sabão do lavandeiro, a finalidade é essa: é purificar, é remover as impurezas. Irmãos, e às vezes, a mesma coisa do sabão, tem que fazer força. E às vezes a pessoa fala, mas eu orei uma vez, não adiantou, orei duas, não adiantou, eu já determinei, eu creio, não sei por que não está acontecendo ainda, porque às vezes ela tem que continuar fazendo força. Tem que continuar fazendo força. A Bíblia diz: se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força vai ser o quê? Pequena. Então tem que ir com força, irmãos. Tem que ir. E essa força não é a força do nosso braço. Tá? Claro que a gente tem que fazer força até para vir para a igreja, senão a gente não vem. Às vezes até dia, irmãos, que o corpo vai querer ficar em casa. Né? O corpo vai pedir cama. E às vezes é só na hora que um dia que tem culto na igreja. O corpo fica mais pesado, parece que o cansaço dobra, né? E tanta coisa para fazer, e vai querendo esmorecer o nosso corpo. A gente tem que fazer força. Mas aqui também, irmãos, para remover as impurezas da nossa alma, para remover as impurezas do nosso coração, da nossa mente, tem que ter uma força também. Só que essa força vem de Deus. Amém? Amém. Essa força vem de Deus. Nós mesmos, com a nossa própria força, nós não nos limpamos, nós não nos purificamos a nós mesmos. É somente pela ação do Espírito Santo. Como eu falei, nós reconhecermos nossos próprios erros não é fácil. Não é, irmãos. A gente tem uma facilidade de identificar o erro dos outros assim, né? Igual aquele jogo lá dos 7 erros, né? A gente fica lá procurando para até achar todos. Mas quando é nada em nós, é mais difícil. Quando é em nós, para a gente enxergar que a gente tem culpa em alguma coisa, que a gente fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa, é difícil, porque a nossa natureza, né? Nossa natureza carnal, muitas vezes quer achar um culpado. Se eu estou com uma dor, um problema, não, eu tenho um culpado. Eu estou sentindo essa dor, mas é por causa disso, porque eu comi tal coisa, porque eu fiz. Não, sempre queremos achar um culpado para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Mas, olha só o que a palavra do Senhor fala, lá em Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Olha só, que maravilha, como Deus, Ele é perfeito e já sabe daquilo que nós precisamos, né? Jeremias capítulo 23, versículo 29. Não é, aqui nessa versão diz, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha. Nessa outra versão, Almeida Corrigida Fiel, diz assim: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que faz o quê? Que esmiuça o quê? A pedra. Irmãos, às vezes tem pedra que para poder ser esmiuçada não é bater só uma vez também não. E às vezes tem pessoas que falam assim: o meu familiar tem um coração de pedra, aquele lá é difícil, um coração endurecido, acho que a pessoa não tem amor. Pois é, mas a palavra de Deus, ela é suficiente para fazer a obra completa na vida dessa pessoa. A palavra é como fogo. Nós não vimos lá que o ouro tem que ser purificado, é o fogo, né, do ourives, que vai purificar ali o ouro que vai retirar o ouro do meio daquelas impurezas. E ainda diz como um martelo que esmiuça a pedra. E tem que esmiuçar a pedra, irmãos, que muitas vezes está no nosso coração. É alguma ofensa que você recebeu, aquilo ali ficou cristalizado dentro de você. Ficou lá duro aquilo no seu coração. Não, mas tem uma raiva dessa pessoa, não gosta nem de pensar nela. Pois é uma ofensa que está aí cristalizada, virou uma pedra dentro do seu coração. Aí entre ano, sai ano e está aquela pedra lá pesando. E às vezes acarreta até problemas de saúde, mas por quê? Por causa de algo que está dentro do coração. Tem que deixar a palavra entrar e esmiuçar a pedra. O orgulho é uma pedra. Mas como que essa pedra é esmiuçada? Quando a gente ouve a palavra. Porque a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai reconhecendo nosso erro. Não é que eu sou assim mesmo,
Não é que eu tenho que mudar? Meu jeito tem que ser diferente. Eu estou tratando minha família de jeito errado. Eu não estou tendo paciência. Eu estou falando coisa que eu não deveria. Eu não estou orando como eu deveria. Quer dizer, a palavra de Deus ela vai revelando para nós as nossas impurezas, os nossos pecados. E para que revela? Para poder acabar com a gente? Não. Para nos purificar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 29. Fala sobre Deus. Que Deus ele é um fogo consumidor. Mas não é um fogo para poder matar você. Nem eu. Não é esse o propósito. É o fogo que purifica. É o fogo para extrair o melhor de nós. Só que como nós vimos, estamos vendo aqui, para se extrair o melhor, às vezes vai ter que ter força. Às vezes vamos precisar passar por momentos dolorosos, que vai doer em nós, que vai exigir muito de nós. Às vezes nós vamos ser como aquela roupa ali, né? O sabão está passando ali, mas é para poder limpar. E às vezes nós vamos sentir assim. Sentir às vezes que estamos sendo apertados, moídos, mas não é para acabar com nós. Olha o que ele diz no versículo 12, versículo 29. Hebreus 12, 29. Olha como que o nosso Deus, ele é. Ele é como um fogo consumidor. Hebreus aí. 12, 29. Porque o nosso Deus é um fogo que ele vai consumir a gente? Não. Ele vai consumir, ele vai queimar em nós, né? Arder em nós com a palavra. Às vezes vai dar um puxão de orelha em nós. Às vezes nós vamos para a nossa casa sair do culto, às vezes a gente sai chateado. Mas não por causa que Deus não nos ama, não. Porque às vezes a palavra vai doer em nós. Vai fazer nós enxergar os nossos pecados, os nossos erros, que tem que ser mudado. Vai doer em nós. Mas aquilo ali é para nos purificar, não é para acabar com a gente. Deus é o fogo que consome, mas consome o mal. Vai consumir as impurezas. Aquilo que é bom, como o ouro lá no fogo, o que é bom vai ficar. O ouro lá ele derrete no fogo e ele fica lá no fundo, né? Então assim também vai ser na sua vida. Se você está passando um momento de fogo na sua vida, se você está passando um momento que às vezes você está sendo, está sentindo ali a opressão, a pressão da situação. Às vezes até na casa, um problema atrás do outro, você resolve uma coisa, aparece outra, um fica curado, o outro fica doente, e tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Várias emoções ao mesmo tempo, você ri, você chora, você dá glória a Deus, você pede misericórdia, Senhor. Tudo ao mesmo tempo, irmão. Mas Deus está trabalhando, e está trabalhando em nós. Deus está nos purificando, Deus está nos limpando. E nós temos que saber que o resultado valerá a pena. Diga glória a Deus. Deixa Deus purificar, irmãos. Ainda que doa em você, mas vai doer para sarar. Quando uma pessoa tem um machucado e vai lá no médico, às vezes caiu, né? Ralou, não sei, ou cortou. Quando chega lá, o médico, a enfermeira, quem for fazer o curativo, vai ter que limpar primeiro. E dói. É por isso que às vezes muitas pessoas nem querem ir. Não vou no médico, não. Mas quando chega lá, tem que limpar. Porque se chega a pessoa caiu, é tudo sujo de terra, vai lá, faz o curativo com a terra, tudo lá, pronto, dá infecção. Não pode. Tem que limpar primeiro para depois fazer o curativo. Então assim também é na nossa vida. Primeiro tem que limpar. Depois vem o curativo. Depois vem a cura. O processo de purificação não é fácil, mas é necessário. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela palavra. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar pela nossa família, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pela nossa família, em nome do Senhor Jesus. Todo mundo já colocou o nome aqui?
aplaudir Jesus e Deus meu Deus! Irmão, Deus é fiel. E a gente vê pela televisão, quando é caso assim, né, que a pessoa está ali se afogando, eles falam que quando a pessoa está agitada, que não consegue salvar por causa disso. Porque as pessoas puxam. Ele ficou sufocado. Ele falou comigo que ficou sufocado. Que a água estava batendo aqui assim nele e ele doido na água para tirar as meninas rápido e não conseguia. Não é Deus. Nasceram de novo, hein? Nasceram de novo. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar, vamos até agradecer por esse livramento que Deus deu, em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer porque Deus é fiel, em nome de Jesus. Então feche os seus olhos, nós vamos entoar aqui um louvor. A Cristo Helena vai louvar. Enquanto ela estiver aqui louvando, você também vai fazer desse louvor sua oração. E eu vou estar, no momento que ela estiver louvando aqui, eu vou estar ungindo aqui as fotografias. Então, se você quiser orar de joelho, você pode orar. Se quiser orar de pé, você pode orar. Conforme o Espírito Santo, Ele conduzir você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso Pai. Assim como diz nesse louvor, eu sou teu Pai. É só clamar por Ele. A palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Ele é o Deus que salva. Ele é Deus que faz milagre. Aleluia, Senhor Jesus. O santo, poderoso é o Senhor, Pai. Digno de honra, digno de glória, Pai. O Senhor é Deus de poder. Amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando tudo acabar. E se precisar, é só chamar, não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu Pai, é só chamar, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar, não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu Pai, é só chamar, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade.
Oh Deus maravilhoso, nós confiamos, Senhor, que nós podemos chamar pelo Teu nome, que nós podemos clamar ao Senhor. O Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de maravilhas, e nós, meu Deus, nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. Oh Deus, por cada família, Senhor, oh Deus, por cada pessoa que Deus tem orado, tem vindo buscar, Senhor, pela casa, pela salvação, Senhor, dos familiares. Oh Pai, visita, Senhor, a família da Clara, da Elizabeth, da Geralda, da Maria Estevão, da Cláudia, do Gustavo, da Sandra, da Maria Aparecida, da Maria, da Margarete, da Eliane, da Maria das Graças, da Zilda, Pai. Visita a família da Maria Auxiliadora, da Dalva, do José. Oh Pai, visita a família, meu Deus, do Daud. Visita a vida, Senhor, da Luísa. Visita a vida, a família, Senhor, do Mateus, da Graziela, a família do Everton, da Giovana. Oh Pai, visita a família também do Gustavo, da Rafaela, da Rosilene, do Adilson, da Amanda, da Maria Eduarda, da Rosalina, da Ogiva. Oh Pai, visita a família também, Senhor, do José Abel, da Maria da Conceição, da Eva Batista, da Eliane. Visita a família da Ana dos Reis, do Laurindo, a família do Johnny, a família da Tatiana, a família do Paulo Henrique, da Marli, a família da Cailana, do Otávio, da Moana, da Rainira, Pai. Oh Senhor, visita também a minha família e a cada família representada pela fotografia, pela peça de roupa. Oh Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós cremos, meu Pai, sim, oh Deus, que o Senhor quer, Deus, a intimidade conosco. Não se trata de religiosidade, não se trata de uma religião, oh Pai, mas é fé. Oh Deus, a Tua palavra diz, meu Deus, que a fé sem obras é morta. Oh Pai, nós cremos na salvação da nossa família e por isso estamos aqui, Senhor, nessa terça-feira, dia 12 de setembro de 2023, nós estamos aqui, meu Pai, marcando presença na Tua casa. Oh Pai, essa pessoa está aqui representando a família dela, Senhor, porque a Tua palavra diz que há um memorial diante do Senhor para aqueles que temem ao Senhor. Oh Pai, lembra, Senhor, de nós, lembra da nossa casa, oh Pai. Te agradecemos também porque o Senhor tem lembrado, o Senhor tem livrado, Deus, a nossa casa, como o Senhor livrou, meu Pai, ali a família da Rosilene, os filhos, Pai. O Senhor livrou eles da morte. Grande é a Tua fidelidade. A Tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente, e o Senhor estava ali presente e socorreu eles, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é fiel. O Senhor, meu Deus, cumpre a Tua palavra. Ah, Deus poderoso, e que esse cuidado, Pai, se estenda sobre cada família, oh Pai, sobre cada pessoa que está passando por um momento de purificação, um momento, Senhor, ali de dificuldade, Pai, onde parece que está dando tudo errado, onde parece que as coisas estão trabalhando ao contrário, Senhor, mas a Tua palavra diz que o Senhor, oh Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Levanta a sua mão e fala assim: há um propósito de Deus para a minha vida e para a minha família. Fala assim: eu não vou recuar na batalha, porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Em nome do Senhor Jesus. E assim como diz no refrão desse louvor, né? E se precisar é só chamar. Deus, Ele é fiel. Deus cumpre a palavra dele. Em nome do Senhor Jesus. Que você possa declare o refrão desse louvor. Levante as suas mãos em nome do Senhor Jesus. Você possa declarar isso. Porque você não está sozinho. A palavra do Senhor diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todo o tempo o Senhor está com você. Ele não te abandona. Ele é fiel. Em nome do Senhor Jesus. Ele é fiel. Ele cumpre a palavra dele. Em nome do Senhor Jesus. Ele cumpre a palavra dele. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Glória a Deus. Em nome
Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Então, né, questão de religiosidade tem a ver com, né, placa de igreja, não tem a ver com costumes, tem a ver com a palavra. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar com alegria no seu coração.